O primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us é exatamente o que os fãs precisavam, mesmo que não quisessem. Se você é novo por aqui, já aproveita para deixar o like, para se inscrever, porque ajuda muito o meu trabalho. O episódio começa com a mentira escancarada. E ela sabe que é mentira, você consegue ver no olhar da atriz que ela não engoliu aquela historinha, mas que vai relevar, porque, né, pra onde é que ela vai? Com quem que ela vai? E ela já deixou claro que é doida por aquele pai que a vida deu pra ela, e que ela se sente muito mais segura do lado dele. Então, ela decide seguir. Mas a gente vai ver que o tempo vai amargar esse sentimento. Logo em seguida, a gente tem a cena de apresentação da Abby, no mesmo lugar que antes a Ellie deu comida pras girafas, naquele momento de paz, descontração, esperança até, mas aqui o tom é outro. Os poucos Fireflies que sobreviveram estão na frente dos túmulos de todo mundo que o Joel matou salvando a Ellie no final da temporada passada. E é uma cena pesada por causa, obviamente, das mortes dessas pessoas, mas também porque a dinâmica daquele grupo é muito angustiante. A Abby contamina os outros. A maioria deles nem quer vingança, sabe? Quer ir pra um lugar seguro, enquanto ela insiste em dizer que eles precisam ir atrás do Joel. E a pressão dela funciona com os outros, eles não se posicionam, sabe? Parece que ninguém consegue dizer não pra ela. Gente, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas enfim, a cena serve pra nos dar o tom e o spoiler de um dos grandes motes da segunda parte do jogo, que é a vingança. Aí vem a abertura, e é super metafórico, e um pouco fofo até, que o Joel e a Ellie sejam representados pelos dois funguinhos no finalzinho da abertura, porque no fim eles são ou vão se tornar tão assassinos quanto aqueles monstros que os perseguem. Já a cena em que a Ellie tá treinando contra um cara 3 vezes o peso dela tem duas funções. A primeira é nos mostrar que ela tem técnica, e ela pode derrubar um marmanjo em algum confronto próximo se for necessário. Talvez a cena esteja ali até pra evitar aqueles comentários tipo, ai, até parece que uma menina desse tamanho ia fazer não sei o quê. Mas a cena também serve pra nos mostrar a personalidade da Ellie esses anos depois. E parte dos problemas de relacionamento que ela tem com o Joel. Porque ela quer mostrar pros outros, e pra ela mesma, que ela é forte bastante. Tanto que ela se recusa a se mostrar vulnerável mesmo quando ela tá sozinha, né? O que é um traço tóxico, como a gente vai ver mais pra frente, mas raramente é destinado pras mulheres em cena. E apesar de ela ser muito forte, o roteiro nos mostra várias vezes nesse primeiro episódio que ainda falta um pouco pra ela se tornar adulta de verdade. Então, por exemplo, ela pede pra que o parceiro não segure a força do soco, mas aí o colega diz que ela seria nocauteada se o cara não segurasse. Ela acerta um tiro na cabeça do infectado, mas quando tá mais longe, ela acerta o pé. Ela insiste com o Tommy, que é adulta, enquanto grita que foi mordida pra provocar igual uma adolescente. São vários momentos em que essa dualidade, bem característica desse momento de transição entre a adolescência e a fase adulta, aparece. Mas ela fica realmente irritada porque a preocupação deles é com o Joel. O que o Joel faria se ela fosse nocauteada? O Joel pediu pra ela não sair em patrulha. Ela tá cansada dessa superproteção. Toda a relação deles representa muito bem essa fase em que as pessoas começam a sentir necessidade de se virar sozinha, de sair de casa, de não ouvir mais pai e mãe se metendo nas decisões, né? E ninguém tá 100% pronto quando essa hora chega. Eu não tava quando eu saí de casa com 17 anos e a Ellie também não tá. Ela tá crescendo, não crescida. O tempo ainda tá passando pra ela e pro Joel, que agora tá ali com artrite, artrose, enfim, mexendo num circuito velho quando a Dina chega pra conversar. Lembrando um pouco esse processo de ver os nossos próprios pais envelhecerem, mudarem. Ele não é mais aquele porradeiro impetuoso. Ele é um senhor com problemas familiares, explicando sobre o que faz o circuito superaquecer e sobre o risco das casas pegarem fogo por causa disso. Que é um papo bem metafórico sobre a relação dele com a Ellie, né? Mas logo a conversa fica bem direta mesmo, ele desabafa tudo que ele tem pra desabafar ali com a Dina, e no fim ela se admira com a evolução e faz uma brincadeira sobre ele estar fazendo terapia. E esse é um dos maiores motivos pelos quais esse episódio é tão importante. Um tempo atrás, eu fiz um outro vídeo sobre como o Joel era aquele clássico herói soturno que sofre calado. Ele era silencioso, com ar de mistério, muito violento. O poder dele, inclusive, se dava por essa violência. E ele não é o único que já apresentou essas características, né? O Geralt no The Witcher também é assim. O Batman, o Guts, o Ichigo, o Justiceiro, o Wolverine, Sasuke, Levi, Zoro. Uma lista interminável de homens violentos, traumatizados e que não conseguem falar dos seus traumas, mas que estão dispostos a abrir mão da própria vida por um bem maior. E esse é um perfil muito político. E aí eu pergunto, pra quê e pra quem, no sistema que a gente vive, servem homens calados dispostos a morrer? E pra agravar ainda mais essa representação masculina, os meninos crescem ouvindo seja forte, homem não chora, vira o homem da casa. Eles aprendem desde muito cedo que sentir dor é fraqueza, que eles não podem reclamar, que pedir ajuda é coisa de mulherzinha. E aí fica o pacote de sacrifício, silêncio, proteção a todo custo, até estourar em violência. Na ficção, o roteirista controla até onde esses homens podem fazer sangrar.
Mas na vida real, isso vira uma panela de pressão de sentimento reprimido que explode nos números de suicídio, nos abusos, nas brigas de bar, violência doméstica, ataque em escola, na depressão que ninguém trata. Porque o homem de verdade, disseram pra ele, não precisa de ajuda. Então, esse ícone de heroísmo e força masculina que ele sempre representou, pelo menos até agora, esse ícone tá fazendo terapia, tá se mostrando vulnerável, é muito bonito, porque rompe essa lógica. E mostra que mesmo o bambambam dos bambambãs pode e deve procurar ajuda. E é aqui que o Joel finalmente se torna o herói que o público precisa. E não o que o público quer. E é bem didático que seja justamente sobre a dificuldade de se abrir que ele conversa com a terapeuta. E todo esse diálogo também evoca uma discussão muito interessante. Um ato de salvação pode significar também a destruição de alguém? Apesar de que eu acho uma pena que a terapeuta seja aquela coisa, né? Bebendo em sessão, trazendo os próprios problemas pessoais à tona, pressionando por causa do horário de um jeito bem sarcástico, assim, tic-tic-tic. Enfim, a atriz é maravilhosa, inclusive ela dá nos nervos, super expressiva. O elenco da série é todo muito bom, né? É um dos pontos fortes e que traz toda a veracidade que a série precisa, que ancora esse universo fantástico na realidade. O elenco e o texto, né? Porque o roteiro tem diálogos também muito naturais e isso ajuda demais quem tá em cena. A direção também é bem eficiente. Nessa cena tem um quadro com um cavaleiro puxando um cavalo vazio, como quem fala sobre perda, sobre seguir em frente mesmo quando se perde. E todo mundo ali naquela sala perdeu muito, né? E o close no rosto deles também é muito bonito, porque é sempre num momento de mais proximidade, de mais intimidade. Parece até diminuir o tamanho da sala. Mas ele vai embora sem conseguir falar mesmo assim, pra proteger a Ellie, porque ninguém pode saber que ela é imune. E aí eu me pergunto se isso também não é uma metáfora sobre quando as pessoas vão pra terapia e mentem pro terapeuta pra proteger quem ama, que tá do lado de fora da sala. Ele até tenta uma conexão com a Ellie depois disso, né? Ele entra no quarto, puxa um papo de elevador, mas na primeira oportunidade ele corre embora com o violão pra consertar. Acho que esse vai ser um dos textos que eu mais falo a palavra metáfora, mas é porque é de fato um roteiro muito alegórico. O circuito que ele conserta, o violão que ele pega pra arrumar, a janela que tá quebrada e ele precisa resolver, é tudo uma metáfora muito interessante sobre como ele conserta tudo em volta, menos o próprio relacionamento com a Ellie. Mais uma coisa eu preciso dizer. A Ellie tá muito chata. Eu entendo a necessidade de fazer o contraponto da infantilidade do amadurecimento, que faz parte desse conto sobre o que significa crescer, mas tem umas horas que, sabe, te coloca no teu lugar, menina, só obedece um pouco. Eu acho mega importante a gente se rebelar, mas contra a regra idiota, não contra a regra de segurança. Pô, se tem um líder mais experiente na missão e as ordens são outras, obedece, volta, faz o que tem que fazer e daí, sei lá, depois reclama, dá tua opinião, pede pra você mesma liderar um rolê. Revolta e questionamento são fundamentais pro pensamento crítico e pras mudanças importantes. Mas hierarquia em contexto de vida ou morte também é, tá? Só pra avisar, assim. Apesar de que a líder ali também bananíssima, né? Sem impulso nenhum. Ai, agonia extrema. E também a sanção que ela recebe depois por desobedecer a autoridade foi ter que pedir desculpa. Então, assim, não se surpreendam com a próxima desobediência, guys. Ainda mais que ela tem uma companheira pra todas as aventuras que é tão inconsequente quanto ela, né? Que inclusive mente por ela quando elas estão lá sendo interrogadas sobre a evolução do infectado mais inteligente que a Ellie enfrentou. Que é o novo desafio da temporada. E a Dina também é uma menina bi, que tem um namoro com um cara que vai e volta lá, mas é nitidamente afim da Ellie. Ela se esfrega na hora de colocar o equipamento, ela provoca, ela chama pro date, até que elas ficam mesmo lá no meio da festa do ano novo, na frente do ex, na frente de todo mundo. E aqui a gente tem o triângulo amoroso clássico, mas repensado numa configuração gay. O que é legal, porque a gente tem pouca representação sáfica interessante na TV, né, que não sirva ao male gaze, por exemplo. E essa é uma delas. Agora eu pensei aqui, se um dos ranços que a gurizada tem, em um nível mais psicológico, assim, que talvez eles nem percebam, acontece justamente porque tem ali esse cara presença, todo certinho, com cargo de liderança, etc e tal, que perde a garota, que é o troféu prometido pros homens desde, sei lá, a Ilíada do Homero, né? Ele perde esse troféu pra uma outra mulher. E relacionamentos lésbicos mexem com as estruturas de poder, porque a nossa sociedade é totalmente falocentrada. E essa é uma história em que o falo é retirado completamente da equação. Eventualmente o Joel morre, o mocinho é jogado para escanteio, as meninas são as protagonistas, elas se amam, se odeiam entre si. Eles acabam se tornando pouco relevantes pra elas e pra narrativa. Talvez
isso incomode um pouco. Enfim, de se pensar. Aí o tio homofóbico fala uma besteira, talvez representando a homofobia de parte do público, e o Joel aparece do Neida pra mostrar que ele é sim um senhorzinho com artrite, mas que ainda vai quebrar a cara de qualquer otário que mexer com ela, porque, né, a série também é muito sobre violência. E ela fica braba. Não só porque ela quer ser independente e tal, mas porque todo ato de proteção e violência do Joel lembram da mentira. Lembram de tudo que ele fez contra a vontade dela. Ela não queria ser salva, nem antes nem agora. Mas, pensando um pouco além, não é só uma metáfora sobre o crescimento, mas sobre a própria capacidade de ferir os outros. E aquilo que ela abomina nele é, na verdade, o que ela teme nela mesma. Afinal, mais tarde, ela vai machucar pessoas, inclusive por... Estão escrito anal em vez de afinal no meu texto. Desconcentrei, desculpa. Afinal, mais tarde, ela mesma vai machucar pessoas, inclusive por vingança, não por proteção. Então, talvez o que ela esteja repudiando seja a própria capacidade destrutiva. Na volta pra casa, ela passa pela varanda, vê o Joel com o violão consertado, hesita um pouco ali, mas acaba indo pra garagem sem conversar. O que é uma pena, porque a câmera passa pelos fungos que começam a se espalhar dentro da vila, a partir de um cano entupido de raízes ali, e vai subindo pela floresta até chegar no grupo da Abby, observando o vilarejo de longe. Ou seja, os perigos estão por todos os lados e talvez não dê tempo de consertar mais nada. O que é lindo, né? É um final lindo, assim, não tenho o que dizer. Eu sei que muitos não gostaram da adaptação, reclamaram da caracterização da Ellie, de outros detalhes também. Como eu disse em outro vídeo, o processo de adaptação de um jogo para as telas passa por uma expansão do universo e das relações sociais e emocionais entre os personagens. E a jornada de crescimento da Ellie faz parte dessa expansão. Talvez no jogo ela não seja tão infantil em alguns momentos, seja mais violenta, mais forte, dona de si, enfim. Só que trazer essa Ellie pronta, logo nos primeiros episódios de uma série, me pareceria desperdício. E os criadores não perderam a oportunidade de explorar melhor essa evolução, de nos mostrar quem ela era, quem ela tá se tornando e quem ela vai ser. Mas eu acredito que eventualmente esse texto ainda se transforme, partindo de uma história sobre crescimento, envelhecimento e tal, para uma história de vingança e eventualmente de redenção e perdão. De forma profunda, humana, enquanto nos faz pensar sobre temas sensíveis e universais, como simplesmente envelhecer. E é por isso que eu amo universos apocalípticos, porque são universos muito ricos e extremos, mas que proporcionam discussões bastante profundas sobre a humanidade. Eu li todas as HQs do Walking Dead, por exemplo, só que por lá o ponto central é a reconstrução da sociedade, né? A coletividade, a violência que surge nesse processo todo a partir de diferentes ideologias políticas, o que é lindo demais e é muito bem desenvolvido. E por aqui, essa relação entre os grupos diferentes de humanos ainda vai se agravar, imagino eu. Por enquanto, os zumbis são o maior problema, mas as grandes questões, os grandes dilemas são muito mais íntimos do que coletivo. E é tão lindo quanto. É isso. Gostou do conteúdo? Então já curte e se inscreve para não perder nenhum dos meus vídeos. E até o próximo papo.